Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, aqui é a nossa aula de revisão para nossa recuperação. E nessa revisão, nós vamos trabalhar dois conteúdos que nós vimos no segundo bimestre. O capítulo 5, e nós vamos falar sobre a célula, a constituição dela, através da membrana, e no capítulo 6, que nós vamos falar sobre os organoides, as estruturas que formam essa célula, né? Então, para começarmos, vamos ver o conceito de célula. Célula vai ser a unidade fundamental que vai ser capaz de formar o corpo de um ser vivo. Então, a célula ela vai ser a constituição de todo um organismo, de toda a estrutura que forma um organismo, os órgãos, os tecidos, né, que formam um ser vivo. Então, todos eles são constituídos por uma célula. E aí? E essa célula? Ela é constituída de quê? A célula, ela é constituída primeiramente formada pela membrana, a membrana plasmática. Essa membrana plasmática aqui, ela é que dá a forma, ela que envolve todas as organelas que compõem essa célula. E aí, como é formada essa membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é uma rede que é formada pela junção de vários fosfolipídios. E esses fosfolipídios são como se fossem várias cabecinhas de prego, aonde ele vai ter a cabeça, né? A cabeça dele, ela é considerada hidrofílica, ou seja, ela pode ter contato com água. E nós vamos ter a cauda, que é a parte hidrofóbica, ou seja, aquela parte que ela não gosta de ter contato nenhum com a água. Então, a nossa membrana, ela é formada por vários fosfolipídios. Olha, ele vai formar uma camada externa e uma camada interna, e ela é chamada de bicamada fosfolipídica. Então, essa bicamada fosfolipídica é quem forma a membrana plasmática que envolve a nossa célula. Mas não é só de fosfolipídio que é composta a nossa membrana, também de proteínas. Aí nós temos as proteínas, que são as proteínas periféricas, e as proteínas integrais. As proteínas periféricas, elas ficam na parte interna ou na parte externa dessa membrana, e a integral é aquela proteína que ela fica entre as duas membranas aqui, certo? Mas e então, qual é a especialidade dessa membrana plasmática? A membrana plasmática, ela vai ter três especialidades, que são consideradas a microvilosidade, que vai ser como se fossem dedos de luvas assim em determinadas superfícies, que vão ter a função de absorver ainda mais como se fossem os nutrientes. Essas microvilosidades, por exemplo, no nosso organismo, é encontrada no nosso sistema digestivo, lá no nosso estômago. A parede do nosso estômago é formada por essas células da membrana de microvilosidade, para ajudar a absorver ainda mais os nutrientes que nós nos alimentamos no nosso dia a dia. Temos os demossomos. Quem são esses demossomos? A função desses demossomos é fazer com que haja a união, ou seja, ele é como se fosse um adesivo que vai unir uma célula com a outra. E aí nós vamos ter as interdigitações. Qual é a função dessas interdigitações? Essas interdigitações, elas vão unir uma célula com a outra, fazendo também a função de união entre essas células. Aí o que vai ocorrer? Quando ocorre essa junção dessas especializações da membrana, uma célula com outra célula e mais outra célula vai formando ali uma camada de tecido. Aí, por exemplo, a nossa pele, nossa pele, a película que envolve nossos órgãos, né? Todos esses tecidos são formados por células
que são formadas, são juntadas através dessas especializações que há na nossa membrana celular, que é a microvilosidade, mas o principal mesmo que faz a adesão, ou seja, a junção de uma célula com a outra, e a interdigitação que vai fazer a junção dessas células e formar aí o tecido. Mas e aí, qual é a função principal dessa membrana plasmática? A função principal da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai selecionar o que ela vai deixar entrar e o que ela vai deixar sair. Interações celulares, ou seja, vai ocorrer a interação entre essas células de trocas de nutrientes, trocas de material, e conferir proteção. Ela vai proteger, né, o interior dessa célula e também vai dar forma para essa célula. Aí, em cada tecido do nosso corpo, nós temos um formato de célula diferente. Mas então, essas células, para que ocorra essa interação celulares, existe uma troca. A troca, que é o processo de troca entre a célula e o meio onde ela está. E esse processo ocorre por meio de dois tipos de transporte. O transporte passivo, que é quando esse transporte ele ocorre, mas não ocorre gasto de energia por essa célula. E aí essa célula, ela vai fazer o transporte. Por exemplo, nós temos a difusão simples. O que seria essa difusão simples? Essa difusão simples é quando ocorre o transporte de soluto. Quem seria esse soluto, professora? Pode ser um gás, né? Pode ser, por exemplo, o gás carbônico ou o gás oxigênio. Ele atravessa a membrana, né, do nosso sistema e aí ele vai fazer com que esse gás passe com facilidade ou para dentro da célula ou para fora da célula. E aí a gente observa que esse soluto no transporte passivo, ele vai ser transferido de maior concentração para de menor concentração. E aí nós vamos ter também a difusão facilitada. Essa difusão facilitada, ela se diz facilitada porque nós vamos ter uma proteína que vai facilitar a entrada ou a saída de determinado soluto. Por exemplo, aqui, nesse nosso exemplo que a gente está vendo aqui, é uma glicose. Aí nós vemos aqui que existe uma maior concentração de glicose fora da célula do que dentro. Então, essa proteína aqui, ela vai ser a facilitadora. Ela vai pegar essa molécula aqui, esse soluto, que é a glicose, vai facilitar, capturar ela e fazer com que essa proteína transporte essa glicose que está lá do lado de fora para o lado de dentro, fazendo com que tenha um nível de concentração de glicose que está alto do lado de fora para que ele venha estar do lado de dentro. Sempre esses transportes que ocorrem da célula é para que haja um equilíbrio. Então, no transporte passivo, ocorre o transporte desses elementos de soluto. Pode ser um gás, pode ser uma substância. Então, na difusão simples, o soluto ele atravessa a membrana com facilidade. Ele entra e sai com facilidade. O soluto vai passar da onde tem mais para onde tem menos. Na difusão facilitada, nós vamos ter uma proteína. Essa proteína ela vai ser transportada da onde tem mais para onde tem menos, por meio de uma proteína, né, que vai capturar essa substância, vai fazer com que ela atravesse a membrana e seja liberada ou para o meio interno ou para o meio externo dessa membrana celular. E quando nós falamos de concentração, nós estamos falando da concentração do soluto, que ele pode ser mais ou menos concentração. Quando esse soluto tem mais concentração dentro de uma célula, por exemplo, aqui nós temos as células do sangue. Quando existe uma maior concentração de água dentro da célula, ela é chamada de hipotônica. E aí, quando essa célula ela tem uma concentração de água igual, tanto dentro quanto fora dessa célula, então ela é chamada de isotônica.
E quando essa célula tem mais concentração de água fora do que dentro, ela é chamada de hipertônica. Então, hipotônica é quando tem alta concentração no interior da célula. Isotônica é quando está normal a concentração de soluto dentro da célula. E hipertônica é quando está muito baixo o nível de concentração de soluto dentro da célula. Então, observem a nossa setinha aí, ó. Ela vai do mais para o menos. Hipotônica é mais concentrado, hipertônica menos concentrado. Isotônica é chamado de normal. Certo, pessoal? Então, nesse conteúdo da nossa revisão, nós vamos trabalhar esses processos de trocas da célula com o meio ambiente. Vamos falar sobre a membrana celular, né? A sua composição, a sua estrutura. Ela é formada por lipídios, também é constituída por proteínas. Essa camada de lipídio, ela é uma bicamada porque ela tem duas camadas de lipídio, tanto em cima quanto embaixo. Esse lipídio, ele vai ter uma cabeça que vai ser hidrofílica e uma cauda que é hidrofóbica, ou seja, a hidrofílica ela tem um contato, uma adesão muito fácil com a água. Hidrofóbica, ela não tem contato nenhum com a água, ela não gosta de água. Tanto que a gente vê aqui na imagem, ó, as cabecinhas, as cabeças dos lipídios estão todas do lado externo da membrana, enquanto a cauda estão na parte de dentro da camada da membrana, que é onde não tem contato com a água, ok? Quanto à sua especialização, as microvilosidades, o demossoma e interdigitações. A função da microvilosidade é fazer com que haja maior contato de absorção. O demossomos, ele vai fazer a função de aderir uma célula com a outra. A interdigitação também vai ter essa mesma função, mas também ela vai fazer com que ocorra a formação da parede para a formação do tecido. A função da nossa membrana, ela vai fazer a permeabilidade seletiva, onde ela vai selecionar aquilo que ela quer que entre, aquilo que ela quer que saia. Vai fazer essas interações celulares, que é a questão das trocas, né, do meio com a célula. Conferir proteção, ela vai proteger a célula contra invasores ou contra qualquer ação de dano. Vai dar forma para a célula. Então, essas são as funções que vão ter a nossa membrana celular. Os processos de troca, através do transporte passivo, não ocorre gasto de energia. Na difusão simples, vai ocorrer o transporte na membrana, facilitando a entrada do mais concentrado para o menos concentrado do soluto, que pode ser um gás, o oxigênio ou gás carbônico. Essa difusão simples no nosso organismo é um exemplo bem fácil de vocês entenderem, é aquele que ocorre nos nossos alvéolos pulmonares, quando ocorre aquela troca do nosso gás carbônico com o oxigênio que nós respiramos através dos alvéolos. Como a membrana que envolve os alvéolos é bem fininha e o oxigênio, o gás carbônico e o dióxido de carbono são gases, então eles passam com facilidade. E aonde é aquele que tiver mais concentrado, por exemplo, se for um sangue que já percorreu o nosso corpo, ele está rico em gás carbônico. Quando ele chega no nosso pulmão, nos nossos alvéolos, ele vai ser transportado novamente para o pulmão e que vai estar menos concentrado de oxigênio. E aí o oxigênio que está concentrado, está cheio no nosso pulmão, ele vai atravessar a membrana do alvéolo e vai entrar na nossa corrente sanguínea, onde já está mais concentrado, fazendo assim esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio no nosso sistema respiratório através da difusão simples. A difusão facilitada já vai ser através das proteínas, que vão transportar essas substâncias e até mesmo alguns gases. Por exemplo, as glicoses dos nossos alimentos, quando nós nos alimentamos, para passar para a nossa corrente sanguínea, existe uma proteína. Uma proteína que ela vai ter uma enzima chamada permease, que é a enzima que
que permite que faça com que ocorra essa passagem. E aí essa proteína ela vai facilitar que essa glicose que está em excesso aqui fora venha passar para aqui, por exemplo, a nossa corrente sanguínea que está em baixa concentração, fazendo que ocorra esse equilíbrio. E para essa concentração de soluto na nossa célula, nós vamos ter um meio hipertônico, que vai ser quando está alto demais a concentração, o meio isotônico, que é quando a célula está com concentração de soluto normal, e o hipertônico é quando a célula está com a concentração de soluto muito baixo. Certo, pessoal? Aí nós vamos falar também sobre o transporte passivo, sobre a osmose. A osmose, ela é um transporte também passivo, que ela vai ser o movimento do solvente. Vocês viram que lá na difusão simples e difusão facilitada, nós estamos falando do soluto. E aqui nós estamos falando do solvente. Quem é que vai ser o solvente? É aquele que vai dissolver que vai fazer a dissolução ou a dissolver um soluto. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, esse movimento desse soluto, ele vai estar envolvido do meio menos concentrado para o mais concentrado. Vamos olhar aqui a nossa imagem. Nós temos aqui um recipiente. Nesse outro lado do recipiente nós temos a água. E aqui do outro lado nós vamos ter aqui uma concentração cheia de substância de moléculas de glicose. E aqui nós vamos ter essa membrana. Uma membrana que vai ser semipermeável. Porque ela está permitindo que alguma das moléculas de glicose passe. Mas ela está passando muito pouco. Então o que vai acontecer? Essa água que está concentrada aqui, como ela está vendo que tem muita concentração de glicose desse lado, ela vai se movimentar. Ou seja, ela vai passar pela membrana para o lado onde está mais concentrada, onde tem mais glicose. Então, vai aumentar o volume de água aqui desse lado, fazendo com que haja um equilíbrio aqui. Já que as moléculas de glicose não conseguem passar pela membrana permeável para fazer um equilíbrio, então a água atravessa a membrana, né? Ela tem uma facilidade maior de atravessar essa membrana e ela vai para cá, para onde tem as moléculas de glicose que tem maior concentração. Aí vai aumentar o volume de água aqui desse lado, fazendo com que essas moléculas se equilibrem. Então, a osmose, ela vai ser o movimento do solvente, que é a água, para o meio com menos concentração, que é onde? Que é do lado onde tinha as moléculas de glicose. Então, ela vai concentrar mais, fazendo com que ocorra. Então, uma observação aí é o que se movimenta, não é o soluto, como a molécula de glicose, é o solvente, que é a água, certo? E aí nós vamos ter também o transporte passivo, ativo. Esse transporte ativo já é diferente do transporte passivo. Por que ele é diferente? Porque ele vai ocorrer o gasto de energia. Então, esse gasto de energia, um maior dos exemplos do transporte passivo é a bomba de sódio e potássio. O que seria essa bomba de sódio e potássio? Essa bomba de sódio e potássio é quando vai ocorrer uma proteína, né? Nós vamos ter a membrana e a proteína. Então, essa proteína ela vai fazer o transporte dessas moléculas, que são o sódio ou o potássio. E ela vai fazer com que ocorra o movimento dessas moléculas para haver um equilíbrio de concentração. Então, aqui, para que essa molécula faça com que esse sódio aqui, que está em maior concentração aqui fora, para que está aqui, vá para fora, então ela vai gastar uma energia muito grande, que essa energia que se gasta nesse tipo de transporte é chamada de ATP. Então, nós vamos olhar aqui, ó, o sódio, para a concentração do sódio, ela tem que estar baixa no meio intracelular, ou seja, dentro da célula, e alta do lado de fora. Já o potássio já é o contrário. A concentração de potássio ele tem que estar alta do lado de dentro e baixa do lado de fora. Aí esse equilíbrio através da bomba de sódio e potássio que ocorre no transporte ativo.
E para que ocorra esse equilíbrio da concentração de sódio e potássio em uma célula, ocorre o gasto de energia. Essa energia é chamada de ATP. Certo, pessoal? Então, essa concentração de sódio e potássio é a concentração que as nossas células fazem em relação ao nível de sódio que nós ingerimos durante o nosso dia. Quando elas não conseguem fazer esse metabolismo, essa eliminação esse sódio ele se concentra muito aqui dentro das nossas células. E ocorrendo essa concentração de sódio dentro da nossa célula, faz com que muitas das nossas células percam água. E aí esse potássio aqui acaba sendo perdido, que é um nutriente muito importante para o metabolismo da nossa célula, para o nosso corpo. Então, o equilíbrio certo para o metabolismo das nossas células é o nível de sódio está baixo do lado de dentro e alto do lado de fora, porque quando ele tem muito sódio do lado de fora da célula, ele consegue ser eliminado mais fácil. E a concentração de potássio ele tem que estar mais alto dentro da célula do que do lado de fora. Então, observe aqui a nossa setinha. Concentração de sódio. O sódio tem que estar baixo dentro da célula e alto do lado de fora da célula. O potássio ele tem que estar alto dentro da célula e baixo fora da célula. E para que haja esse equilíbrio entre o sódio e potássio, num processo de bomba de sódio e potássio, é necessário gastar uma energia, que ela é chamada de ATP. Ok? Então, vamos agora falar sobre os organoides. As nossas células, além da nossa membrana plasmática, né? Ela vai ser formada aqui por várias estruturas, como a gente está vendo aqui. A primeira delas que a gente vai falar, ó, é o nucleóide. No nucleóide, a função dele é armazenar o material genético dessa célula. Todas as células vão estar constituídas pelo núcleo, onde o nucleolo é onde vai estar o material genético. Depois nós vamos falar sobre o envoltório nuclear. A função dele vai ser uma membrana onde vai estar envolvido o núcleo, que é onde vai estar o nucleolo com o material genético. Nós vamos ter os ribossomos, né, que são essas bolinhas aqui, várias bolinhas espalhadas aqui dentro dessa estrutura. Esses ribossomos, ele faz a síntese de proteínas. O que é essa síntese, professora? Síntese é produção, ou seja, ele vai produzir as proteínas necessárias para o metabolismo da célula. Aí nós vamos ter as vesículas, que são essas estruturas pequenininhas aqui, ó, dentro da nossa célula, que essas vesículas vão ter a função de fazer a digestão celular. Nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso? Porque na parede dessa estrutura, desse retículo, nós vamos ter vários ribossomos aderidos à parede dessa estrutura, que vai ter a função de transportar substâncias. Quais são essas substâncias? As principais que ele transporta são as proteínas que o ribossomos produz. Aí depois nós vamos ter o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele tem o papel de empacotar, secretar e produzir substâncias. Ele vai fazer substâncias que vão ser eliminadas, que já foram digeridas, ele faz o empacotamento. Depois ele vai fazer com que, depois de empacotar, ele vai secretar essa substância. E também ele vai produzir substâncias que vão fazer esse papel de empacotamento e secretamento delas. Depois nós vamos aqui para o retículo endoplasmático liso, né? Liso porque, olha, na estrutura dele não tem nada aderido, né? Ele é liso. Aí o papel dele é fazer o transporte das proteínas. Os microtúbulos, que são estruturas que vão estar dentro da célula, fazendo a função também de forma das células. Nós vamos ter as mitocôndrias. As mitocôndrias vão ser responsáveis pela produção de energia, que são os ATPs, e pela respiração celular. Foi através das mitocôndrias que ocorre a respiração celular das células. Nós vamos ter aqui os vacúolos.
Mas, professora, o vacúolo não é só presente na célula vegetal? Não, o vacúolo também está presente na célula animal. Só que o vacúolo da célula animal ele é bem pequenininho. E a função dele é também absorver certa substância. Aí depois nós vamos ter o citossol ou citoplasma, que vai ter a função de preencher o interior da célula, que vai dar forma, né, para essa célula. Então ele vai ter esse líquido aqui que vai onde vai estar mergulhado todas as organelas. Depois nós vamos ter os lisossomos, que são pequenas estruturas que vão fazer também, igual a vesícula, a digestão celular. E por último, nós vamos ter os centríolos. Esses centríolos, eles vão auxiliar na divisão celular. Quando essa célula se multiplica, ela se divide. Quem vai ser responsável por realizar a divisão dessa célula vai ser os centríolos. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. A nossa revisão vai estar baseada nisso. Aqui nesse conteúdo dessa videoaula vai estar do capítulo 5 e capítulo 6. Então eu fiz um resumo dessa nossa videoaula. Faça uma leitura do nosso conteúdo, tá bom? Da nossa videoaula. Então, pessoal, já que nós terminamos agora a nossa revisão de conteúdo, revimos o que já vimos no segundo bimestre, vamos às nossas atividades. Bem, para o final da aula de hoje, eu quero que vocês me entreguem a atividade aqui, ó, da página 84 e 85 para a aula de hoje. Para a próxima aula, vocês entregam a atividade da página 104 e 105. Da página 84 e 85, ela é referente ao capítulo 5. E a 104 e a 105 é do capítulo 6. Esse vai ser o conteúdo da nossa revisão de recuperação relacionados a esse bimestre, certo? Então, façam uma leitura do conteúdo que nós já vimos na segunda avaliação e revejam a revisão do nosso resumão aqui, da nossa videoaula, e realizem essas atividades de revisão do nosso próprio livro didático. Para hoje, a nossa aula é da página 84 e 85 e para a próxima aula para ser entregue na 104 e 105. Então, aqui termina nossa aula. Bom estudo para vocês!